Boa noite, povo de Deus. Começamos mais um programa Palavra Mais Louvor. Hoje, dia 15 de agosto, às 20 horas. Hoje vamos abordar um assunto que é de muita importância para a nossa vida cristã. E algo que a gente precisa aprender enquanto estamos aqui vivendo nessa terra. Eu queria que você abrisse a palavra, a sua Bíblia, no capítulo Tiago, capítulo 2, versículo 14. O texto da palavra, Tiago, ele coloca assim: a fé sem obras é morta. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e estiverem necessidade de sustento diário, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela em si mesmo é morta. O que nós precisamos aprender na nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos, com as pessoas da nossa convivência, do nosso dia a dia? Que não vale nada eu ter um título de evangélico, um título de cristão, um título de homem de Deus, um título de pastor, e eu não viver isso. Não adianta eu ter a fé, como o Tiago diz, e não ter as obras. Porque as obras são as nossas atitudes, são o que fazemos quando estamos calados. Isso representa a obra aqui na terra. Porque foi o que eu disse, o que vale a pena a gente falar que é cristão, a gente está atrás de um púlpito ou falando com uma pessoa, mas quando a gente está calado, quando a gente está em casa, está no trabalho, quando está no dia a dia, a gente não mostra o evangelho. E o evangelho, todo mundo sabe que é se doar, é se dar, é ajudar o próximo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele trabalhava numa empresa, tinha um bom emprego, um bom trabalho, mas com uma crise, com as coisas que aconteceram no Brasil, aí todo mundo sabe, ele perdeu o emprego. E com isso que ele perdeu o emprego, ele recebeu a rescisão dele, recebeu tudo direitinho, mas com o tempo ele não conseguiu mais voltar para o mercado de trabalho. Por causa da idade, por causa de muitas coisas, ele não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Então começou a passar necessidade dentro de casa. Mas aí a pessoa não falou nada com a gente. A gente, numa brincadeira, a gente visitando a casa dele, a gente viu que não tinha nada para comer, mano. Não tinha nada para comer. Eu, a Pri, os meus amigos, a gente, cara, vamos buscar alguma coisa aqui, vamos trazer um alimento para ele, pô. Porque como é que pode? A gente está aqui, cara, a gente está vendo, vamos ajudar ele, vamos se mobilizar aqui. Eu me movi de um lado, o outro se moveu do outro, tal. E a gente foi até uma instituição religiosa para poder pedir uma cesta básica. E quando chegou nessa instituição religiosa, a gente falou, cara, a gente precisa de uma cesta básica, a gente também é evangélico, a gente precisa de uma cesta básica para poder dar para o nosso amigo, cara, que está passando por necessidade. E creio eu que é momentâneo, porque ele tem um currículo bom e tal. E o cara falou, não, mano, eu preciso do CPF, da identidade, do título do eleitor, eu preciso do nome dele completo, blá. Eu falei, mano, tem como a gente ver isso depois? Tem como só tu separar essa cesta básica pra gente poder levar pro cara e a gente alimentar, trazer o alimento dele físico? Aí o cara, mano, preciso dos dados. Tudo bem, a gente deu os dados e acabou que a cesta básica não veio. Então o que a gente fez? Passa cartão daqui, passa cartão de lá, mas a gente levou o alimento pro cara. E depois de levar o alimento para ele, assim, a gente falou de Cristo, deixamos uma palavra para ele. O que eu quero dizer com isso? Cara, nós precisamos ser mais humanos. Nós precisamos ser mais humanos com o nosso caminhar em Cristo, sabe? Porque a gente fala assim, poxa, é fé, tudo é fé. Mas, poxa, se a gente tem a possibilidade de ajudar o nosso próximo, por que a gente não ajuda?
Se a gente tem a possibilidade de saciar a fome de uma pessoa, vamos ajudar. Se a gente tem a possibilidade de matar a sede de alguém, cara, de aquecer alguém, vamos aquecer aquela pessoa. O que não pode, cara, a gente vê uma pessoa sofrendo, cara, a gente está olhando, a gente está vendo que a necessidade dela não é, às vezes não é uma palavra, às vezes é, cara, às vezes é o agasalho que você está vestindo, mano. Entendeu? Então a gente precisa ser mais humano, mano. A gente precisa parar e raciocinar que, pô, eu não tô falando de dinheiro, porque tem muita gente que vocês sabem que se aproveitam. Ah, eu quero fome, mas quer dinheiro. Aí você dá dinheiro, gasta com outra coisa. O que eu tô falando é você dar o que ela precisa. Ela precisa de agasalho, mano, dá agasalho. Ela precisa de dar, entendeu? E olha o que Paulo fala. Ele fala que ele deixa claro que foi Jesus que falou isso. Ele fala assim, ó, em Atos capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado o que dá do que o que recebe, mano. A gente fica tão preocupado em pedir a Deus uma porção de bênção, mas às vezes Jesus fala às vezes Jesus fala com a gente igual que fala pro jovem rico. Cara, dá tudo que tens, dá aos pobres. Você tem coragem de pegar o que você tem e dar aos pobres? Cara, Jesus falou isso pro jovem rico. Mas voltando aqui o raciocínio, cara, mas bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Nós precisamos aprender a dar, a servir o nosso próximo. Nós precisamos aprender a ser mais humano com o nosso próximo. Se temos o alimento, vamos dar o alimento, depois a palavra. Ou a palavra e depois o alimento, não sei, mas vamos acudir o necessitado, cara. Vamos ajudar o necessitado, vamos visitar as viúvas, vamos visitar os órfãos, vamos ser mais humanos, vamos levar Cristo para eles, entendeu? Eu só queria deixar esse pensamento para vocês nesse segundo capítulo, nesse segundo episódio que a gente está gravando. Eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acham dessa posição. Vocês acham que eu estou errado, eu estou certo? O que a gente pode melhorar? Porque eu não estou aqui para poder ser melhor do que ninguém, mas eu quero ajudar. Entendeu? Porque o cristianismo ele tem que ser pregado da forma que ele é de verdade. Se a gente tem condição de ajudar, a gente tem que ajudar. Se a gente tem condição de tirar a pessoa do buraco, vamos tirar. Se a gente tem possibilidade de ser mais humano, vamos ser mais humano. Mas nós precisamos ser assim. Entendeu? Eu queria deixar um louvor para a gente poder finalizar esse programa, um louvor com o Leandro na guitarra, guerreiro, homem de Deus que está comigo, me acompanhando. E eu queria que vocês pensassem nisso que eu estou falando, porque a nossa caminhada aqui na Terra ela é curta, mas enquanto a gente estiver na Terra, a gente tem que somar, mano. A gente tem que somar com o Evangelho. Não posso brincar de ser